Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui, então nós estamos continuando aqui a Canção do Mestre e hoje vamos ler o capítulo 6, né, que é intitulado Dhyana Yoga. Então o Krishna vai falar sobre o processo da meditação. Então o Krishna fala assim: o Senhor disse, desapegado do fruto da ação, aquele que executa a ação como dever é renunciante e yogi, não aquele que rejeita o sacrifício nem o inativo. O que chamam de renúncia, fica sabendo que é yoga. Arjuna, pois ninguém se torna um yogi sem renunciar ao desejo egoísta. Quer dizer, para praticar yoga tem que renunciar ao desejo de autossatisfação, né? Tem que desapegar disso. Nem a pessoa inativa, nem quem não faz nenhum sacrifício, nenhuma oferta, nenhum sacro ofício, né? A Deus. Então, e Krishna continua falando assim, deveria elevar-se o eu por meio do eu apenas, né? Nós temos que levar a nossa consciência para a mente controlada, né? Fala assim que não deveria degradar-se o eu. De fato, apenas o eu o eu é apenas do eu. O eu é amigo do eu. Apenas o eu é inimigo do eu. Então, a mente controlada é a melhor amiga. O primeiro eu é a mente, o segundo eu é a alma. A mente controlada é a melhor amiga da alma e a mente descontrolada é a pior inimiga da alma, né? Então, assim, que a pessoa, se ela não controla a mente arrasta para todos os desejos materiais. Então, o Krishna continua falando assim, o eu é amigo daquele eu, mediante o qual apenas o eu se conquista. Mas esse mesmo eu pode atuar como inimigo devido à inimizade do não-eu. Então, a situação de eu aqui é a seguinte: uma é a mente, uma alma e outra é o falso ego. Então, o Krishna fala, quando você conquista a mente, ela é a melhor inimiga. Quando você não fracassa em conquistar a mente, ela é a pior inimiga. Então, e essa inimizade do não-eu é a nossa falsa personalidade, chamada falso ego. Essa personalidade que nós estamos vivendo, assim, externa, né? Mental e física, essa é a nossa falsa personalidade. Então, se você fica absorto nos desejos do corpo e da mente, esse é o inimigo do eu, porque ele não é o seu eu verdadeiro. Então, o yogi tem que entender isso, né? Aí que a gente continua só falando assim, que o yogi, ele deve ficar sozinho, recluso, com a mente refreada, não cobiçoso, nem possessivo. Um yogi deve sempre vincular o eu em yoga num local puro. Ele deve estabelecer um assento firme, né, centrar com tecido, em cima de um tecido, não muito alto nem muito baixo, né? E a mente fixa numa única direção e seus pensamentos e atividades sensoriais refreados. Ele deveria praticar yoga para a autopurificação. E ele fala, e o yoga, no entanto, não ocorre para aquele que come demais ou come muito pouco, aquele que tem o hábito de dormir demais ou fica só acordado, né? Então o Krishna fala assim, então o yoga, a conexão com Deus, que põe fim a todo sofrimento, ocorre para aqueles cujas ações são dotadas de comer, dormir, lazer adequados, né? Com esforço adequados, sono e vigília adequados. Então, a pessoa pode fazer isso quando ela pratica yoga, quando ela controla o comer, o dormir e a recreação. Não pode ser nem muito nem pouco. Então, o yoga é sempre autocontrolado. E depois ele continua explicando, né, os detalhes da yoga. Ele fala assim, ele deve abandonar aqui, ao fixar a mente firmemente no eu, não deveria ponderar sobre nada mais. E de onde quer que a mente divague, devido à sua inconstância e instabilidade, você deve refreá-la e trazê-la de volta sob o controle do eu, né? Recuar e trazê-la sob o controle do eu apenas. Então aí Krishna continua explicando, né, que a pessoa deve fixar a mente, né, na ponta do nariz e não olhar para mais nada, assim. E assim Arjuna fala, Krishna, esse yoga de equanimidade que você ensina não parece um estado duradouro,
Porque a mente é muito instável, Krishna. Na realidade, a mente é tão estável e tempestuosa, para mim, Krishna, que parece mais difícil refrear a mente do que refrear o vento. E Krishna fala assim, Arjuna, sem dúvida, a mente se move de um lado para outro, né? É muito difícil de refrear. Krishna concordava, Arjuna. A mente é muito difícil de controlar. Mas todavia, pode capturá-la com prática e impassibilidade. A prática constante, impassibilidade. E a pessoa tem sem paixão, desapegada. A pessoa pode controlar a mente se ela continua praticando o processo corretamente e desapegado, né? Não fica assim, querendo na marra, na força, não. Sempre trazendo a mente de volta, desapegado, tranquilo, né? Sem ficar se lamentando. E que já fala assim, acho difícil para uma alma indisciplinada atingir yoga, mas uma alma controlada e esforçada é capaz de alcançá-la por meios corretos. Então, se você pratica um processo, como Cristo está explicando assim, a pessoa alcança, né? E a Jana falou, Krishna, então qual é o destino de uma pessoa que com fé praticou yoga por algum tempo, né? E depois ela fracassa sem alcançar a perfeição? Assim, ela fica frustrada no caminho espiritual e ambos os caminhos perdidos, que ela abandonou a vida materialista, foi para a vida espiritual, e ela fracassa na vida espiritual, como é que ela fica? Ela fica como uma nuvem fendida? Qual é o destino? É que eu já falo assim, a Juna, jamais nessa vida ou na próxima, uma pessoa está arruinada. Quando, meu querido amigo, der certo, nenhum benfeitor depara-se com um mau destino. Essa pessoa que praticou yoga, ele nunca vai ter um mau destino. Sempre, mesmo que fracassou, ele vai ter um bom destino. Que já fala assim, após alcançar os mundos dos benfeitores e habitar lá por milhares de anos, após alcançar os mundos celestiais, né? Quem fracassou em yoga nasce numa família pura e próspera. Mesmo que fracassando em yoga, a pessoa nasce numa família, nasce nos planetas celestiais, depois ela vem na família próspera, de um lar puro ou próspero. Ou então nasce numa família de yogis sábios. Que fala assim, então nasce numa família de yogis mesmo, né? Ele fala assim, de certo, neste mundo, semelhante nascimento, é bem mais difícil de atingir. É bem difícil de atingir. Nascer na família de Vaishnavas, de devotos, ou de yogis transcendentalistas, é um raro nascimento, né? E a pessoa que tem semelhante nascimento, ele é bem mais fácil de atingir o yoga, né? Porque lá ele conecta com a compreensão espiritual da vida passada. Devido ao contato que já tem na família ali, ele facilmente se conecta com o yoga e ele reconecta com a sua vida passada, então continua a se esforçar pela perfeição. Então a pessoa praticou yoga, ele não perde e ele volta a praticar o processo na outra vida. O que você está falando? Garantindo aqui. E por essa prática anterior, apenas o indivíduo é inevitavelmente trazido de volta na busca para entender o yoga e ele supera as linguagens floridas, né, das promoções que os Vedas oferecem, de uma atividade frutiva, né, que a pessoa fica além disso, ele só quer agora voltar ao mundo espiritual, né, e empenhado com verdadeiro esforço, e ele atinge o estado mais elevado. Muito bom, né? Krishna conclui esse capítulo falando assim, um yogi supera as setas e considera-se até que supera os eruditos. Um yogi supera ritualistas. Portanto, seja um yogi, Arjuna. E de todos os yogis, considero como mais vinculado em yoga aquele cujo eu interior foi a mim, que me reverencia com fé. Então, o maior de todos os yogis é aquele que está conectado totalmente com Krishna, né? Realmente devotado a Deus. Então, é aquele que está falando que o melhor yogi é o Bhakti Yogi, que tem devoção por Deus, não um processo mecânico. É isso que está falando isso aqui, que a mente dele está totalmente absorta em isso. Tá bom? Então, vamos continuar no próximo capítulo. Obrigado, até a próxima.